Fé e religião. O primeiro dilema que eu sempre tive na minha existência e que se configurou como relevante aos 13 anos de idade era que eu achava que eu não tinha fé porque eu não queria ir para a igreja. Nascido em família católica, de pais que frequentavam a igreja, no domingo chegava, eu não queria ir para a igreja, não fazia sentido para mim o senta e levanta. Eu também tinha acabado de ler nesse período, 12 para 13 anos, eram os deuses astronautas do Erich von Däniken. Então, com aquelas informações todas na minha cabeça, nada ali fazia sentido. A linguagem não me agradava, imagino que hoje agrada menos ainda aos jovens atuais. Nada me tocava, e ainda tinha que sentar e levantar, e eu não queria ir de jeito nenhum. Então, eu tinha um sentimento que eu não tinha fé. E era levado de padre em padre, que me entregava o livro da Eucaristia. E eu estudava em colégio de freiras, com aula de religião, rezando o terço, terças e quintas dentro da capela. E nesse processo, teve um padre que um dia chegou para mim e disse: a sua preocupação com a sua fé é o maior sinal de que você a tem, e muito profundamente. Não se preocupe. Não faça, não procure mais nada. Tenha paz. Apenas fique atento. Um dia você vai se encontrar com o seu caminho. Esse padre, eu tinha menos de 14 anos, me libertou. A partir daí, eu li de tudo. Fui lendo de tudo. Por incrível que pareça, os livros espíritas que existiam na minha casa nunca foram acessados por mim. Mas fui me interessar sobre o hinduísmo, fui me interessar sobre o budismo, livro dos mortos, dos egípcios. Então, tudo aquilo que me dava uma peça a mais para esse quebra-cabeças, que estava incompleto na minha frente, eu ia atrás. Somente 8 anos atrás, eu me envolvi com a doutrina espírita. Através de um ente querido, uma filha mais velha que mora fora, veio aqui, quis ir a uma palestra e me pediu que fosse junto. Ah, vou sim. Olha o que por amor. O que eu vou fazer nessa palestra? Bem, eu cheguei a uma palestra ruim. Eu não me lembro o palestrante, mas o considerei ruim. Os PowerPoints eram péssimos. E eu ali, o que eu estou fazendo aqui? Aquele palestrante que eu não lembro o nome, no meio de todas as coisas que ele falou, ele disse: o orgulho é o maior dos defeitos morais. Eu não lembro quem ele é, mas eu não esqueci isso. Minha filha foi embora e eu fiquei encasquetado e voltei ao centro na semana seguinte para outra palestra. Essa já foi melhorzinha. Eu já estava mais aberto. E eu continuei, e em pouco tempo eu descobri que o pilar que sustentava a minha vida era o orgulho. E eu não queria mais ser assim. Eu quis retirar esse pilar. E não ficou nada. Nada. De lá para cá, eu sou um ser em reconstrução. Me descobrindo as qualidades que eu tenho, respeitando os defeitos que ainda permanecem, abraçando tudo num só, para ter a minha inteireza, a minha plenitude possível no agora. E é isso que eu trago para as pessoas, a minha experiência. E hoje nós vamos falar da primeira delas, fé e religião. Todos os jovens se consideram imortais. E a máquina humana auxilia, ela se regenera com muita facilidade, ela cuida de tudo, hormônios em ebulição, a gente vai fazendo besteira e ela vai se recuperando. Enquanto a gente não dobra a curva do tempo, a gente não começa a se preocupar com as verdadeiras questões da vida. De onde eu vim? O que eu vim fazer aqui? Para onde eu vou quando acabar? Porque vai acabar. Enquanto eu sou o super-homem de jovialidade, de saúde, não. Mas quando eu começo a sentir dores, quando eu começo a tomar medicamentos, colesterol,
pressão. Então você vai vendo, isso vai acabar um dia, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Para onde? O que tem depois? E essas são as 3 únicas perguntas que vale a pena em toda a vida. Nenhuma outra chega nem perto. E quanto mais o tempo passa, mais vamos nos angustiando por não termos essas respostas. O que é a vida? E é isso que nós vamos abordar hoje. Aqui nós temos uma posição, só para se ter uma ideia, que às vezes a gente não tem com clareza, né? Da nossa caminhada até aqui. Se vocês perceberem, nós podemos dizer que bem ali, aproximadamente para alguns antropólogos e arqueólogos, 200 mil antes de Cristo, quando se registra ali o Homo sapiens sapiens, um dos requisitos que fez com que eles assim pensassem foi a descoberta de estruturas que demonstravam um ritual comum. E o primeiro ritual comum já encontrado, data de aproximadamente 200 mil anos atrás, é o de um funeral. Ou seja, tudo que nós já encontramos de mais antigo sobre o ser humano é um registro de que nós passamos a enterrar os nossos mortos. Que nós passamos a ter uma preocupação projecional. Uma preocupação não relacionada com o alimento, não relacionada com a preservação, não relacionada com as situações regulares, por mais que já pudéssemos fazer uma coisinha ou outra. Nos reunimos para honrar alguém que não estaria mais conosco. Isso dá um sentido de civilização. Não mais de bandos, mas um sentido de uma raça que passa a se preocupar com as outras. Mas desde lá, 10 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, 10 mil antes de Cristo, 4 mil antes de Cristo, nós vamos ver que existem aqueles curandeiros que também são os intermediários dos deuses. Para o bem ou para o mal, curandeiros esclarecidos ou não, foi assim que nós chegamos até aqui. O curandeiro ouvia o Deus da chuva, o Deus Sol, o Deus da colheita, o Deus da fertilidade, o Deus dos sentimentos, e traduzia isso para aquela tribo, para aquela comunidade, aquela pequena comunidade. Este curandeiro que recebia as coisas do alto era o responsável por trazer para todos a regra de conduta. O líder, os guerreiros, as mulheres, todos obedeciam este sacerdote. Porque ele não estava falando por ele, mas sim pelos deuses. E as regras dos deuses se tornam as regras de convivência dos homens. Todo o nosso sistema de conduta deriva de uma orientação espiritual. Logo, todo o nosso sistema de leis é decorrente de um sistema teológico. Logo, estão criadas as religiões. Algumas não estão mais aí, são mortas nos tempos atuais. Outras ainda permanecem. Mas é esse o sentido e o motivo das religiões. Elas não foram inventadas, elas foram transmitidas, adulteradas ou não. E ela nos fez chegar até aqui. Porque todas as regras
Não eram regras nossas, eram de Deus. As atuais e também as antigas, quando se definia sacrificar uma virgem em determinado período para ter uma boa colheita no ano seguinte. E era escolhida uma virgem na tribo que era imolada e sacrificada ao Deus da fertilidade, para que tivéssemos uma boa colheita no ano seguinte, e todos eram felizes, inclusive o pai da menina. Talvez ela podia não estar tão feliz assim, mas toda a tribo ficava feliz com o sacrifício dela. Por quê? Porque para ter uma boa colheita, tinha que se sacrificar alguém para aquele Deus. Pois o chefe normalmente não externava, né, esse aspecto. Então, nós estamos falando de sistemas que se transformam, que definem a forma de viver e o valor da vida. E isso vem desde lá atrás, não surgiu hoje. E nós, enquanto espíritos que nos encontramos reencarnados, não estamos tendo agora nossas primeiras experiências ou embates com as religiões. Desde muito tempo atrás. Ninguém aqui é noviço no assunto, né? Para que nós tenhamos uma ideia, fomos buscar para vocês as 4 principais religiões do mundo, com seu contingente e a sua distribuição. Bem, nós temos aí, da mais antiga delas, o hinduísmo, com concentração principalmente na Índia, né? E 1 bilhão de habitantes, se botar só o pessoal que mora por ali mesmo na Índia, já vai dar para cobrir, né? Quase tudo. Depois, a gente vai ter o budismo, que surge 500 anos praticamente antes do Cristo, se distribui pela China principalmente, com 500 milhões de seguidores. Nós vamos ter o cristianismo, que surge com o nosso Cristo Jesus, 2000 anos atrás, aproximadamente 2,2 bilhões de pessoas, e 600 anos depois do Cristo, nós temos Muhammad, e hoje os seus 1,6 bilhão de seguidores. A maior parte da população do planeta se encontra distribuída nessas religiões. Mas a questão é, e isso faz das pessoas o quê? Né? Aqui nós temos aproximadamente 16 religiões que estão surgindo nos tempos atuais, e a gente não tem muita noção. Essa informação é da Wikipédia, está disponível. O que eu gostaria que vocês percebessem nesse quadro de 16 religiões é quantos neopaganismos estão surgindo. Nós temos, é muito interessante a fé Bahá'í. A fé Bahá'í, instituída inicialmente na Índia, já tem um templo na América do Sul, acho que é em Santiago, não é? E ela une tudo, ela é sincrética, ela une tudo e todo mundo se encontra, se identifica nela. Ela cresce assustadoramente. Mas nós vamos ter Rodnovere, que é o neopaganismo eslavo, tem o paganismo celta, o neopaganismo germânico, o paganismo semita, o Wicca celta, voltando novamente, o quemetismo, que é o neopaganismo egípcio, o paganismo helênico e o paganismo românico. Paganismo. O que significa paganismo? Para que a gente possa falar de neopaganismo. Não ter Deus. Né? Não ter um Deus específico. Não ter, portanto, uma religião. Mas se eu não tenho uma religião, o que é um neopaganismo? Se não é uma religião, porque não tem uma deidade, não há uma divindade envolvida. O neopaganismo é um conjunto de práticas que não dependem de um Deus. Isso, exatamente. Mas isso está ficando muito relevante. Por que isso acontece? Aqui nós temos algumas linhas espirituais, ou espiritualistas, em desenvolvimento desde o século passado pelo mundo também. Eu fiz questão de colocar a parte, não naquele grupo, porque é mais o nosso contexto. Qual é
a principal questão que nós estamos enfrentando? Uma descrença do modelo tradicional de que Deus determina como eu vivo. E a maneira como eu vivo está registrada em livros sagrados, inquestionáveis, dogmáticos, e as novas gerações simplesmente não aceitam. Não aceitam. Um dos trabalhos que eu acho fundamental se fazer com a doutrina espírita, e que seja urgente, e que não precisa ser com tanto pudor, nós temos que tirar os livros de Kardec da segunda pessoa do plural. Nós temos que trocar aquelas expressões da França de 1850 para os termos atuais. Isso não é demérito nenhum, porque aquilo não é um livro sagrado. Era um método. Perguntas e respostas para que as pessoas pudessem compreender. Era assim que compreendiam há 160 anos, 170 anos. Mas não é assim que compreendemos hoje. Sim. Pronto, e os jovens não querem entrar em igreja alguma. Você falar em evangelização ou o nome Jesus, eles estão passando longe. Eles estão passando longe porque eles não querem nem conhecer quem foi Jesus, eles não querem saber dessa experiência. Não, eles não querem tudo o que está agregado, tudo que se apoderou dessas expressões e desses nomes. Inconscientemente, eles não querem nem aproximação. Bem, isso aqui é uma pesquisa de 2012, Global Index of Religiosity and Atheism. 59% da população do mundo se declara religiosa. 36% como não religiosa, incluindo 13% que se declaram ateus. Isso em 2012. As pessoas buscam novas explicações. Mas sabe o que é mais interessante? Entre esses já 36% não religiosos, nos países mais desenvolvidos, podemos falar aí da Escandinávia, é onde nós temos pessoas mais envolvidas com a caridade global. É onde nós temos pessoas que, depois de se formarem, em vez de procurar um emprego, elas vão à África trabalhar pelos pobres. Elas vêm parar aqui no Amazonas e são confundidas no meio dessa confusão das ONGs da Amazônia. Elas são mais amáveis e compreensivas umas com as outras. Elas vivem melhores que muitos religiosos daqui. Então, Deus não é relevante, Deus não faz parte desse processo. Como eu posso ter isso sem ter uma noção específica de Deus? Da mesma maneira que os Espíritos nos traduziam a noção de Deus de forma direta para quem precisava, o que importa a Deus se a pessoa está fazendo o bem e não usa o nome dele no processo. Qual é o objetivo do Criador para todos nós? Ele nos fez para que nós ficássemos louvando Ele todos os dias? Eu não acredito nessa perspectiva, porque eu teria que aceitar que este Criador seria extremamente narcisista, vaidoso, tudo do jeito que cada um dá conta. O que importa é a fraternidade, o amor e o progresso dos povos. Não é? Quando nós, no trabalho, vamos falar de leis morais, que eu já chamo de princípios morais, porque se fosse lei todo mundo seguia, princípios morais, e o primeiro é o de adoração. E quando a gente começa a detalhar a palavra adoração, a gente identifica e registra que ninguém adora a Deus. Talvez os muçulmanos, de maneira até fanática, possam fazer esse processo de adoração. Pois é, não é? Então, a adoração. Então, o que é? Eu digo, bem, fica muito claro para todo mundo que é uma lei de conexão. É uma lei de estar com o Criador, que não significa necessariamente
você parar e agradecer o tempo inteiro para Ele pela sua existência. A gratidão não é ao Criador, a gratidão é pela oportunidade de tudo. Ele não precisa que seja dito nada para Ele. Ele não está na linearidade do tempo, o alfa e o ômega, todos os caminhos, como um grande programador de um videogame. Ele conhece todas as possibilidades. Marcos, você sabe que você, nas suas palestras, você sempre tem epifanias. Eu acabei de montar aqui o esqueleto de uma palestra, de uma conversa, que pode ser uma mesa redonda. Temente ou ter em mente? Gostei. Já dá um bom tema esse aí, viu, Amaral? Temente ou ter em mente. Bem, aqui nós temos uma fala de Emmanuel. Todas as doutrinas religiosas têm a sua razão de ser no seio das coletividades, onde foram chamadas a desenvolver a missão de paz e de concórdia humana. Todos os males provêm, então, de quem? Não são nossas doutrinas que estão equivocadas, somos nós, os seguidores, que nos equivocamos com nossas fragilidades, nossos defeitos e nossas dificuldades. E quando reúne vários com dificuldades semelhantes, cristalizamos uma prática resistente e conservadora. Porque para aqueles, isto é o certo. Nós percebemos isto dentro da doutrina espírita com a dificuldade que nós temos de rever conceitos. Eu já vi palestrantes defendendo a ferro e fogo algo no Livro dos Espíritos que o próprio Kardec se corrige na Revista Espírita. Como se diz para ele? É capaz da gente mostrar a Revista Espírita e a passagem e ele dizer que isso não vale. Porque aquilo virou uma verdade para ele. Onde o próprio Kardec nos diz a ciência avança com o tempo e que avancemos com ela, muitos de nós ainda queremos tudo como era em 1850. Porque temos a necessidade de estabilidade, de certeza, uma falsa segurança de que estamos no controle. Quando o que o Cristo nos ensina há 2000 anos é entrega, não controle. Ele já está em nós, nós queremos estar com Ele, nós queremos ligar o circuito, queremos estar lá. Não há necessidade de intermediários para isso. Religião é isso. Nós vamos ver, ela é coletiva, ela é normativa, ela é determinística. Isso está na história dela própria. Nenhuma religião pode conseguir se reinventar. Ela tem livros sagrados, dogmas, princípios, rituais, líderes instituídos e hierarquizados. Na hora que ela começar, qualquer que seja ela, mexer nesses elementos, ela perde identidade. Mas os teólogos que estudam, que lá estão, se tremem todos os dias, porque eles sabem que estão num grande paradoxo. Sabem que não tem mais como, nos tempos atuais, permanecer como sempre foram. Não dá mais para dizer é o mistério da fé com a mecânica quântica. Né? E foi milagre com os avanços da ciência. E evitar a fecundação in vitro, porque não é permitida por Deus. Deus coloca espíritos nos corpos que quiser, de formas que nós não temos a menor maneira de saber. Não vai ser a concepção não copulada que vai mudar todo o projeto de desenvolvimento da humanidade. Isso é limitação nossa. É um processo limitante e autolimitante. Eu não só limito os outros, eu primeiro me limito em busca dessa segurança. E aí, então, eu começo a limitar os demais. Aqui, a gente entra agora no campo da fé.
E é o exemplo que eu tenho de fé. Bem, fé é decisão consciente de acreditar. Aliás, consciente ou inconsciente, na maioria das vezes, infelizmente, é uma decisão inconsciente de acreditar, e é isso que separa um pouco o Espiritismo de outras doutrinas. O Espiritismo nos coloca como uma decisão consciente de acreditar. Mas eu exemplifico para as pessoas dessa maneira. Se nós temos um prédio em construção, todos nós que passamos pelo prédio, se quisermos, podemos imaginá-lo terminado. Eu posso imaginar que ele terá 6 andares, será todo de vidro espelhado, com aço. Outra pessoa pode passar por lá e imaginar que ele vai ter 12 pavimentos e ser de ladrilhos brancos e laranja, com sacada. O meu prédio não é igual ao prédio do outro, e não é igual ao prédio de ninguém. Porque a percepção que eu tenho da projeção da realidade está determinada pelo que eu sei e por aquilo que eu decido acreditar. Uma figura que se completa pelo conjunto de informações já recebidas e por um conjunto de decisões do que completa o meu quadro. E o que completa o quadro de cada um é diferente. Cada um completa o seu quadro diferentemente. Faça essas escolhas conscientemente ou não. E isso é fé. Fé é decisão de acreditar no que você não sabe. Por quê? Porque a foto não pode ficar incompleta. Porque a gente não consegue ficar com as coisas pela metade em nossas consciências. Nós projetamos e completamos. Então, quando nós estamos falando de fé, o que nós estamos querendo dizer é: vamos ter consciência de nossas decisões do que acreditar? Porque na hora que eu trago essas decisões para o nível consciente, eu começo a me tornar responsável. Eu acredito que tudo é aleatório ou que tem uma intencionalidade por trás? Se eu acredito que tudo é aleatório, não importa os níveis que eu descer, nem eu falar em ser ateu, ser agnóstico, ser mateu, tudo decorrente a uma mesma linha. A grande questão é: tudo isso é aleatório ou há uma intencionalidade por trás de todo o processo? Bem, se eu decido acreditar que há uma intencionalidade, parabéns, seja bem-vindo ao mundo dos espiritualistas. Você não é materialista. Porque para ser materialista, eu preciso acreditar que o acaso deu origem à inteligência. Que nós somos inteligência. Então, se não há uma inteligência que nos criou, se fomos então criados pelo acaso, se você acredita nisso, você pode se declarar materialista. Se você não consegue conceber que isso seja possível, então você é um espiritualista. Mas isso é uma decisão de acreditar. Porque nos dois casos, por mais que estejamos buscando construir provas de um lado e do outro, nós não as temos. Então, é uma decisão de acreditar que a gente traz para o âmbito consciente. Eu acredito que a vida é uma só? Eu acredito que tudo começa aqui e termina aqui? Ou eu acredito que nós existimos em muitas dimensões e temos muitas experiências, mesmo que a nossa compreensão disso ainda seja muito estreita? Nem palavras os espíritos conseguem trazer para a gente de maneira que compreendamos. Ainda é estreito. Falamos em reencarnação. E todos os dilemas sobre o processo. Retrograda, não reencarnar, não retrograda. E os ovoides. Né? Então, são tantas situações pelas quais nós passamos, que aqui e ali tem um furo. Por que tem um furo? Porque os espíritos apenas tatearam o tema. A linearidade do tempo que ainda não foi nem abordada. Que é uma ilusão. Presente, passado e futuro é uma ilusão. O único tempo que existe é este aqui e agora, onde eu estou aqui falando e vocês ouvindo e não há mais nada. Porque o passado você não pode recriar.
a não ser dentro da sua mente, nas memórias, nos filmes. O futuro, você ainda não chegou. E quando sairmos dessa sala, este evento também não existirá mais. Nós podemos relembrá-lo no YouTube, mas não podemos realizá-lo novamente. Só existe o aqui e agora. O único estado de consciência plena é o aqui e agora. Eu costumo dizer aqui agora e lá eterno, né? Eu uso até hífen. Se eu começar a respirar, parar, me afastar das minhas memórias do passado, traumas, sentimentos, sensações e de minhas ansiedades para o futuro, eu estou no aqui e agora, eu estou em centramento. Eu estou em condições de me conectar com todos os meus corpos ao lá eterno. Só assim. Alguns conseguem um pouco disso quando se recolhem nos seus quartos à noite e fazem uma oração breve antes de dormir. Isso se não saírem pedindo emprego para o filho, ganhar na loteria, né? Um aumento de salário, porque a gente pede tudo isso. Quando eu estou pedindo todas essas coisas, eu estou em centramento, eu preciso efetivamente pedir alguma coisa para a espiritualidade? Eu preciso declarar meu estado de entrega e conexão. A espiritualidade sabe e já está me dando o que eu preciso. Eu posso pedir força. Eu posso pedir que estejam comigo. Eu posso pedir orientação. Para fazer melhor. Para errar menos. Para ter mais uma chance no dia que vai iniciar. Mas eu peço tudo da matéria. Todas as coisas dos sentimentos do agora. Todas as minhas aflições. Grupos de WhatsApp espíritas. Quando o pai de alguém adoece. Ô, meus irmãos, meu pai está no hospital, estou pedindo prece por ele. E eu que não presto. Prece para quê? E a própria pessoa, para ele ficar bom. Eu pergunto, por quê? Não, porque a gente quer ficar bom. Para quê? A doutrina que a gente está aprendendo todos os dias, vivenciando todos os dias, não nos ensinou isso ainda. Eu amo meu parente, eu amo meu pai, minha mãe, meu irmão, eu não quero que aconteça nada com ele. Sim, mas quem é você para interferir na linha dos eventos que estão disponíveis para essa pessoa? Quem é você, seu orgulhoso? Não, mas eu quero interceder pelo amor. Sim, então faça uma intercessão por amor. Meu pai, tu sabes que eu amo tanto este. Que seja feito o melhor possível pelo merecimento dele. Que sejam afastadas as influências, que nesse momento ele possa arcar somente com a responsabilidade dos seus próprios atos e não seja influenciado pelas dos outros. Que ele possa receber as emanações amorosas daqueles que, como eu, o ama. E que ele possa saber que nós estamos do lado dele no momento que ele tem que enfrentar a colheita da própria semeadura. Não é assim que a doutrina ensina para a gente? Não há um capítulo lá no final do Evangelho Espírita só nos ensinando sobre isso? Mas na hora que a unha do dedinho do pé machucou, como Anete Guimarães diz, somos espíritas de centro espírita. É muito bonito falar lá. Mas na hora que a gente vai para a realidade, na hora que a gente vai que enfrentar uma doença kármica, aí é que nós seremos testados. Em todos esses princípios que nós estamos dizendo, que seguimos. Bem, vocês já viram os outros, né? São exemplos que eu chamo de paradigmas da fé. São só alguns. Mas são tantas coisas na nossa vida que a gente decide acreditar inconscientemente, e o Espiritismo nos traz para que decidamos fazer isso conscientemente. Bem, essas passagens no Evangelho Espírita sobre fé me marcaram muito.
Fé não se prescreve, fé se adquire. E o que é a aquisição da fé? A aquisição da fé são os processos que você decide acreditar diante das percepções que você tem da realidade. São duas telas aqui que nos falam de maneira muito profunda. Foi só na doutrina espírita que eu escutei isso. Em nenhum outro lugar eu ouvi falar de fé humana e fé divina. Isso mexeu bastante comigo. Eu aprendi com isso que a capacidade desse ser divino que somos nós, de colocar a nossa energia e a nossa vontade, a nossa crença para realizar nossos objetivos, ela é fabulosa. E ela consegue, muitas vezes, vencer resistências poderosíssimas que se encontram ao nosso redor. Por isso nós vemos pessoas que parecem estar tão bem de vida sem merecer. E nós ficamos imaginando como este político, como este fez isso, como este homem, este ser, esta mulher, eles têm uma profunda fé neles mesmos. Eles têm mais fé neles mesmos do que nós temos em nós mesmos. Não é que seja permitido a eles realizar isso, é permitido a todos nós. Mas alguns são tão fixados, sonham, vivem por aquela sensação de tal maneira que eles movem as energias todas ao seu redor para isso. Eles influenciam. Os espíritos nos influenciam? Pergunta feita por Kardec. 4, 5, meia ou 4, 5, 9? Mais do que imaginamos. Na maioria das vezes, eles dirigem as nossas vidas. Somos ou não somos espíritos porque estamos encarnados? Somos. Então, enquanto espíritos que somos, nós nos influenciamos? Sim. Há influência de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Somos espíritos. Nossa única diferença é que estamos encarnados. Especificamente, é isso aqui que nós acabamos de falar, me antecipei uma tela. Mas o que eu queria dizer é, uma coisa é eu colocar a minha energia para realizar algo para mim, num plano pessoal. E a outra coisa é eu colocar essa mesma energia para realizar algo maior do que eu mesmo. É nesse momento que a espiritualidade nos diz que essa é a fé divina. Quando eu coloco a minha energia em conexão com os objetivos de fraternidade, de amor e de progresso universal. Quando eu olho para o outro e não o julgo, ele pode não fazer parte dos meus planos, mas eu reconheço a sua existência. E se ele estiver precisando, eu estendo a mão para ele. O que o Cristo nos traz é um grande código universal, que nos diz qual é esse caminho, que o Espiritismo vai depois nos mostrar que ele é um instrumento, um exemplo para nos mostrar como podemos chegar aonde está determinado mais facilmente. Fé no plano maior do Criador, percebem? Então, fé e religião me pareceram, 7 anos atrás, tão diferentes, apesar de conectadas, mas ficou tão claro para mim o que era uma coisa e o que era outra, que eu percebi que o problema desses jovens, desses neopaganismos, dessa situação toda que nós enfrentamos nos tempos atuais, da dificuldade de colocar o jovem no movimento espírita, você pode ter, como lá no Ivone, 140 frequentadores na quarta, ou 90 frequentadores no sábado, isso vai dar aí 200 e poucos frequentadores, mas na evangelização tem 10 gatos pingados. Menos de 10% leva seus filhos para dentro do processo evangelizador. Então, por que não leva? Não leva
Porque essas crianças que hoje mandam nos pais não querem ir. Porque nós estamos enxergando a casa espírita como uma religião e tentando impor aos nossos filhos que venham para ela. Mas fé é o que nós deveríamos estar ensinando aos nossos filhos. Dizer para eles que nós mesmos não temos certeza se tudo é como nós estamos acreditando, mas que diante das opções, nós decidimos acreditar. É como eu digo para o meu filho mais novo tem 24 anos, diz: pai, se você um dia descobrir que tudo isso que você acredita é mentira. Olha a pergunta. Eu cheguei e disse: bem, vamos supor então que em vez de nós estarmos aqui, termos sido colocados aqui simples ignorantes, dotados de livre-arbítrio para poder tomar as nossas decisões e arcar com as consequências dos nossos atos, num processo de lapidação, de preparação, para um dia estarmos com os nossos criadores em processo de cocriação. Eu imagino que nós devemos criar mundos, conduzir raças, algo que é tão poderoso e tão sensível que nós não poderemos errar. E que por isso devemos passar por todo esse processo. Mas, eu disse a ele, vamos supor que sejamos somente criação de uma raça mais avançada. E que este nosso universo seja o brinquedo de uma criança sapeca. É isso que você quer dizer com, se não for verdade o que eu acredito? Ele se espantou. Digo, porque é isso que eu penso se não for verdade. Ele não tinha pensado nessa dimensão. Eu digo, bem, mesmo assim, se formos somente um brinquedo de uma criança sapeca mais evoluída, eu continuarei sendo criatura. E ele continuará sendo criador. E eu, por mais que me martirize, não tenho a menor condição de me rebelar contra ele. Então, meu filho, diante dessa proposta de que o nosso Criador é uma criança brincando, ou daquela outra, que é o ser todo-poderoso do universo, que tem um plano para todos nós, eu olhei essa aqui e disse, estou dentro. Estou dentro. É uma decisão consciente e eu não vou constranger ninguém a acreditar do jeito que eu acredito. Porque todo mundo tem o direito. Agora, você que me fez a pergunta, agora tem também o direito de decidir em que você acredita. O que você não pode é fazer de conta que você não acredita em nada, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com essas perguntas. A experiência me mostra que quanto mais cedo, melhor. Né? Bem, a procura da fé na religião é o processo mais comum que o ser humano tem de reconhecer sua divindade e buscar realizar sua missão existencial, conectar-se com os outros e assim reconectar-se com o Criador. Na hora que eu sei qual é a minha fé, quais são as minhas decisões de crença, aí sim, eu devo procurar aqueles que compartilham das mesmas crenças. E, eventualmente, se necessário for, até talvez uma religião. Porque o espiritismo não é naturalmente uma religião. Apesar de que, se quem o procura o imagina uma religião, o espiritismo é tão amoroso que acolhe. Se você precisa vir aqui para uma palestra para depois ir lá tomar o seu passe, o espiritismo acolhe, respeita e não julga. Se você vai à casa espírita esperando que lá você tenha as regras, os dogmas, o livro sagrado de Kardec, o espiritismo respeita, o espiritismo não te ofende. Mas muitas vezes quando me perguntam, Marcos, você é espírita? Já querendo me colocar na caixinha. Contra as outras caixinhas eu respondo, sou espírito. Você também, não é? Desarmo, porque não interessa. Não faz sentido o embate religioso. Porque são crenças que sustentam os buracos da imagem. Um acredita que vai ficar enterrado e esperar o dia do juízo final.
eu acredito que desencarno, alguém me recebe pela minha sintonia e eu vou me preparar para retornar. Como que esses dois, quem vai convencer? Pronto? Pode? Fé e religião. O primeiro dilema que eu sempre tive na minha existência e que se configurou como relevante aos 13 anos de idade era que eu achava que eu não tinha fé porque eu não queria ir para a igreja. Nascido em família católica, de pais que frequentavam a igreja, no domingo chegava, eu não queria ir para a igreja, não fazia sentido para mim o senta e levanta. Eu também tinha acabado de ler nesse período, 12 para 13 anos, eram os deuses astronautas do Erich von Däniken. Então, com aquelas informações todas na minha cabeça, nada ali fazia sentido. A linguagem não me agradava, imagino que hoje agrada menos ainda aos jovens atuais. Nada me tocava, e ainda tinha que sentar e levantar, e eu não queria ir de jeito nenhum. Então, eu tinha um sentimento que eu não tinha fé. E era levado de padre em padre, que me entregava o livro da Eucaristia. E eu estudava em colégio de freiras, com aula de religião, rezando o terço, terças e quintas dentro da capela. E nesse processo, teve um padre que um dia chegou para mim e disse: a sua preocupação com a sua fé é o maior sinal de que você a tem, e muito profundamente. Não se preocupe. Não faça, não procure mais nada. Tenha paz. Apenas fique atento. Um dia você vai se encontrar com o seu caminho. Esse padre, eu tinha menos de 14 anos, me libertou. A partir daí, eu li de tudo. Fui lendo de tudo. Por incrível que pareça, os livros espíritas que existiam na minha casa nunca foram acessados por mim. Mas fui me interessar sobre o hinduísmo, fui me interessar sobre o budismo, livro dos mortos, dos egípcios. Então, tudo aquilo que me dava uma peça a mais para esse quebra-cabeças, que estava incompleto na minha frente, eu ia atrás. Somente 8 anos atrás, eu me envolvi com a doutrina espírita. Através de um ente querido, uma filha mais velha que mora fora, veio aqui, quis ir a uma palestra e me pediu que fosse junto. Ah, vou sim, olha o que por amor. O que eu vou fazer nessa palestra? Bem, eu cheguei a uma palestra ruim, eu não me lembro o palestrante, mas eu considerei ruim, os PowerPoints eram péssimos. E eu ali, o que eu estou fazendo aqui? Aquele palestrante, que eu não lembro o nome, no meio de todas as coisas que ele falou, ele disse: o orgulho é o maior dos defeitos morais. Eu não lembro quem ele é, mas eu não esqueci isso. Minha filha foi embora e eu fiquei encasquetado e voltei ao centro na semana seguinte para outra palestra. Essa já foi melhorzinha. Eu já estava mais aberto. E eu continuei, e em pouco tempo eu descobri que o pilar que sustentava a minha vida era o orgulho. E eu não queria mais ser assim. Eu quis retirar esse pilar. E não ficou nada. Nada. De lá para cá, eu sou um ser em reconstrução. Me descobrindo as qualidades que eu tenho, respeitando os defeitos que ainda permanecem, abraçando tudo num só, para ter a minha inteireza, a minha plenitude possível no agora. E é isso que eu trago para as pessoas, a minha experiência. E hoje nós vamos falar da primeira delas, fé e religião. Todos os jovens se consideram imortais. E a máquina humana auxilia, ela se regenera com muita facilidade, ela cuida de tudo, hormônios em ebulição, a gente vai fazendo besteira e ela vai se recuperando. Enquanto a gente não dobra a curva do tempo, a gente não começa a se preocupar com as verdadeiras questões da vida. De onde eu vim? O que eu vim fazer aqui?
Para onde eu vou quando acabar? Porque vai acabar. Enquanto eu sou o super-homem de jovialidade, de saúde, não. Mas quando eu começo a sentir dores, quando eu começo a tomar medicamentos, colesterol, pressão, então você vai vendo, isso vai acabar um dia, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Para onde? O que tem depois? E essas são as 3 únicas perguntas que vale a pena em toda a vida. Nenhuma outra chega nem perto. E quanto mais o tempo passa, mais vamos nos angustiando por não termos essas respostas. O que é a vida? E é isso que nós vamos abordar hoje. Aqui nós temos uma posição, só para se ter uma ideia, que às vezes a gente não tem com clareza, né? Da nossa caminhada até aqui. Se vocês perceberem, nós podemos dizer que bem ali, aproximadamente para alguns antropólogos e arqueólogos, 200 mil antes de Cristo, quando se registra ali o Homo sapiens sapiens, um dos requisitos que fez com que eles assim pensassem foi a descoberta de estruturas que demonstravam um ritual comum. E o primeiro ritual comum já encontrado, data de aproximadamente 200 mil anos atrás, é o de um funeral. Ou seja, tudo que nós já encontramos de mais antigo sobre o ser humano é o registro de que nós passamos a enterrar os nossos mortos. Que nós passamos a ter uma preocupação projecional. Uma preocupação não relacionada com o alimento, não relacionada com a preservação, não relacionada com as situações regulares, por mais que já pudéssemos fazer uma coisinha ou outra. Nos reunimos para honrar alguém que não estaria mais conosco. Isso dá um sentido de civilização. Não mais de bandos, mas um sentido de uma raça que passa a se preocupar com as outras. Mas desde lá, 10 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, 10 mil antes de Cristo, 4 mil antes de Cristo, nós vamos ver que existem aqueles curandeiros que também são os intermediários dos deuses. Para o bem ou para o mal, curandeiros esclarecidos ou não, foi assim que nós chegamos até aqui. O curandeiro ouvia o Deus da chuva, o Deus Sol, o Deus da colheita, o Deus da fertilidade, o Deus dos sentimentos, e traduzia isso para aquela tribo, para aquela comunidade, aquela pequena comunidade. Este curandeiro que recebia as coisas do alto era o responsável por trazer para todos a regra de conduta. O líder, os guerreiros, as mulheres, todos obedeciam este sacerdote. Porque ele não estava falando por ele, mas sim pelos deuses. E as regras dos deuses se tornam as regras de convivência dos homens. Todo o nosso sistema de conduta deriva de uma orientação espiritual. Logo, todo o nosso sistema de leis é decorrente de um sistema teológico. Logo, estão criadas as religiões. Algumas não estão mais aí, são mortas nos tempos atuais. Outras ainda permanecem. Mas é esse o sentido e o motivo das religiões.
Elas não foram inventadas, elas foram transmitidas, adulteradas ou não. E ela nos fez chegar até aqui. Porque todas as regras não eram regras nossas, eram de Deus. As atuais e também as antigas, quando se definia sacrificar uma virgem em determinado período para ter uma boa colheita no ano seguinte. E era escolhida uma virgem na tribo que era imolada e sacrificada ao Deus da fertilidade para que tivéssemos uma boa colheita no ano seguinte. E todos eram felizes, inclusive o pai da menina. Talvez ela podia não estar tão feliz assim, mas toda a tribo ficava feliz com o sacrifício dela. Por quê? Porque para ter uma boa colheita tinha que se sacrificar alguém para aquele Deus. Pois o chefe normalmente não externava, né, esse aspecto. Então, nós estamos falando de sistemas que se transformam, que definem a forma de viver e o valor da vida. E isso vem desde lá atrás, não surgiu hoje. E nós, enquanto espíritos que nos encontramos reencarnados, não estamos tendo agora nossas primeiras experiências ou embates com as religiões. Desde muito tempo atrás. Ninguém aqui é noviço no assunto, né? Para que nós tenhamos uma ideia, fomos buscar para vocês as 4 principais religiões do mundo, com seu contingente e a sua distribuição. Bem, nós temos aí, da mais antiga delas, o hinduísmo, com concentração principalmente na Índia, né? E 1 bilhão de habitantes, se botar só o pessoal que mora por ali mesmo na Índia, já vai dar para cobrir, né? Quase tudo. Depois, a gente vai ter o budismo, que surge 500 anos praticamente antes do Cristo, se distribui pela China principalmente, com 500 milhões de seguidores. Nós vamos ter o cristianismo, que surge com o nosso Cristo Jesus, 2000 anos atrás, aproximadamente 2,2 bilhões de pessoas, e 600 anos depois do Cristo, nós temos Mohammed, e hoje os seus 1,6 bilhão de seguidores. A maior parte da população do planeta se encontra distribuída nessas religiões. Mas a questão é, e isso faz das pessoas o quê? Né? Aqui nós temos aproximadamente 16 religiões que estão surgindo nos tempos atuais, e a gente não tem muita noção. Essa informação é da Wikipédia, está disponível. O que eu gostaria que vocês percebessem nesse quadro de 16 religiões é quantos neopaganismos estão surgindo. Nós temos, é muito interessante a fé Bahá'í. A fé Bahá'í, instituída inicialmente na Índia, já tem um templo na América do Sul, acho que é em Santiago, não é? E ela une tudo, ela é sincrética, ela une tudo e todo mundo se encontra, se identifica nela. Ela cresce assustadoramente. Mas nós vamos ter Rodnovere, que é o neopaganismo eslavo, tem o paganismo celta, o neopaganismo germânico, o paganismo semita, o Wicca celta, voltando novamente, o quemetismo, que é o neopaganismo egípcio, o paganismo helênico e o paganismo românico. Paganismo. O que significa paganismo? Para que a gente possa falar de neopaganismo. Não ter Deus. Né? Não ter um Deus específico. Não ter, portanto, uma religião. Mas se eu não tenho uma religião, o que é um neopaganismo? Se não é uma religião, porque não tem uma deidade, não há uma divindade envolvida. O neopaganismo é um conjunto de práticas que não dependem de um Deus. Isso, exatamente. Mas isso está ficando muito relevante. Por que isso acontece?
Aqui nós temos algumas linhas espirituais ou espiritualistas em desenvolvimento desde o século passado pelo mundo também. Eu fiz questão de colocar a parte, não naquele grupo, porque é mais o nosso contexto. Qual é a principal questão que nós estamos enfrentando? Uma descrença do modelo tradicional de que Deus determina como eu vivo. E a maneira como eu vivo está registrada em livros sagrados, inquestionáveis, dogmáticos, e as novas gerações simplesmente não aceitam. Não aceitam. Um dos trabalhos que eu acho fundamental se fazer com a doutrina espírita, e que seja urgente, e que não precisa ser com tanto pudor, nós temos que tirar os livros de Kardec da segunda pessoa do plural. Nós temos que trocar aquelas expressões da França de 1850 para os termos atuais. Isso não é demérito nenhum, porque aquilo não é um livro sagrado. Era um método. Perguntas e respostas para que as pessoas pudessem compreender. Era assim que compreendiam há 160 anos, 170 anos, mas não é assim que compreendemos hoje. Sim. Pronto, e os jovens não querem entrar em igreja alguma. Você falar em evangelização ou o nome Jesus, eles estão passando longe. Eles estão passando longe porque eles não querem nem conhecer quem foi Jesus, eles não querem saber dessa experiência. Não, eles não querem tudo o que está agregado, tudo o que se apoderou dessas expressões e desses nomes. Inconscientemente, eles não querem nem aproximação. Bem, isso aqui é uma pesquisa de 2012, Global Index of Religiosity and Atheism. 59% da população do mundo se declara religiosa. 36% como não religiosa, incluindo 13% que se declaram ateus. Isso em 2012. As pessoas buscam novas explicações. Mas sabe o que é mais interessante? Entre esses já 36% não religiosos, nos países mais desenvolvidos, podemos falar aí da Escandinávia, é onde nós temos pessoas mais envolvidas com a caridade global. É onde nós temos pessoas que, depois de se formarem, em vez de procurar um emprego, elas vão à África trabalhar pelos pobres. Elas vêm parar aqui no Amazonas e são confundidas no meio dessa confusão das ONGs da Amazônia. Elas são mais amáveis e compreensivas umas com as outras. Elas vivem melhores que muitos religiosos daqui. Então, Deus não é relevante, Deus não faz parte desse processo. Como eu posso ter isso sem ter uma noção específica de Deus? Da mesma maneira que os Espíritos nos traduziam a noção de Deus de forma direta para quem precisava, o que importa a Deus se a pessoa está fazendo bem e não usa o nome dele no processo. Qual é o objetivo do Criador para todos nós? Ele nos fez para que nós ficássemos louvando Ele todos os dias? Eu não acredito nessa perspectiva, porque eu teria que aceitar que este Criador seria extremamente narcisista, vaidoso, tudo do jeito que cada um dá conta. O que importa é a fraternidade, o amor e o progresso dos povos. Não é? Quando nós, no trabalho, vamos falar de leis morais, que eu já chamo de princípios morais, porque se fosse lei todo mundo seguia, princípios morais, e o primeiro é o de adoração. E quando a gente começa a detalhar a palavra adoração, a gente identifica e registra que ninguém adora a Deus. Talvez os muçulmanos, de maneira até fanática, possam fazer esse processo de adoração. Pois é, não é?
Então, a adoração. Então, o que é? Eu digo, bem, fica muito claro para todo mundo que é uma lei de conexão. É uma lei de estar com o Criador, que não significa necessariamente você parar e agradecer o tempo inteiro para Ele pela sua existência. A gratidão não é ao Criador, a gratidão é pela oportunidade de tudo. Ele não precisa que seja dito nada para ele. Ele não está na linearidade do tempo, o alfa e o ômega, todos os caminhos, como um grande programador de um videogame. Ele conhece todas as possibilidades. Marcos, você sabe que você, nas suas palestras, você sempre tem epifanias. Eu acabei de montar aqui o esqueleto de uma palestra, de uma conversa, que pode ser uma mesa redonda. Temente ou ter em mente. Gostei. Já dá um bom tema esse aí, viu, Amaral? Temente ou ter em mente. Bem, aqui nós temos uma fala de Emmanuel. Todas as doutrinas religiosas têm a sua razão de ser no seio das coletividades, onde foram chamadas a desenvolver a missão de paz e de concórdia humana. Todos os males provêm, então, de quem? Não são nossas doutrinas que estão equivocadas, somos nós, os seguidores, que nos equivocamos com nossas fragilidades, nossos defeitos e nossas dificuldades. E quando reúne vários com dificuldades semelhantes, cristalizamos uma prática resistente e conservadora. Porque para aqueles, isto é o certo. Nós percebemos isto dentro da doutrina espírita com a dificuldade que nós temos de rever conceitos. Eu já vi palestrantes defendendo a ferro e fogo algo no Livro dos Espíritos que o próprio Kardec se corrige na Revista Espírita. Como se diz para ele? É capaz da gente mostrar a Revista Espírita e a passagem e ele dizer que isso não vale. Porque aquilo virou uma verdade para ele. Onde o próprio Kardec nos diz a ciência avança com o tempo e que avancemos com ela, muitos de nós ainda queremos tudo como era em 1850. Porque temos a necessidade de estabilidade, de certeza, uma falsa segurança de que estamos no controle. Quando o que o Cristo nos ensina há 2000 anos é entrega, não controle. Ele já está em nós, nós queremos estar com Ele, nós queremos ligar o circuito, queremos estar lá. Não há necessidade de intermediários para isso. Religião é isso. Nós vamos ver, ela é coletiva, ela é normativa, ela é determinística. Isso está na história dela própria. Nenhuma religião pode conseguir se reinventar. Ela tem livros sagrados, dogmas, princípios, rituais, líderes instituídos e hierarquizados. Na hora que ela começar, qualquer que seja ela, mexer nesses elementos, ela perde identidade. Mas os teólogos que estudam, que lá estão, se tremem todos os dias, porque eles sabem que estão num grande paradoxo. Sabem que não tem mais como, nos tempos atuais, permanecer como sempre foram. Não dá mais para dizer é o mistério da fé com a mecânica quântica. E foi milagre com os avanços da ciência. E evitar a fecundação in vitro, porque não é permitida por Deus. Deus coloca espíritos nos corpos que quiser, de formas que nós não temos a menor maneira de saber. Não vai ser a concepção não copulada que vai mudar todo o projeto de desenvolvimento da humanidade. Isso é limitação nossa. É um processo limitante e autolimitante. Eu não só limito os outros, eu primeiro me limito em busca dessa segurança. E aí, então,
eu começo a limitar os demais. Aqui, a gente entra agora no campo da fé. E é o exemplo que eu tenho de fé. Bem, fé é decisão consciente de acreditar. Aliás, consciente ou inconsciente, na maioria das vezes, infelizmente, é uma decisão inconsciente de acreditar, e é isso que separa um pouco o Espiritismo de outras doutrinas. O Espiritismo nos coloca como uma decisão consciente de acreditar. Mas eu exemplifico para as pessoas dessa maneira. Se nós temos um prédio em construção, todos nós que passamos pelo prédio, se quisermos, podemos imaginá-lo terminado. Eu posso imaginar que ele terá 6 andares, será todo de vidro espelhado, com aço. Outra pessoa pode passar por lá e imaginar que ele vai ter 12 pavimentos e ser de ladrilhos brancos e laranja, com sacada. O meu prédio não é igual ao prédio do outro, e não é igual ao prédio de ninguém. Porque a percepção que eu tenho da projeção da realidade está determinada pelo que eu sei e por aquilo que eu decido acreditar. Uma figura que se completa pelo conjunto de informações já recebidas e por um conjunto de decisões do que completa o meu quadro. E o que completa o quadro de cada um é diferente. Cada um completa o seu quadro diferentemente. Faça essas escolhas conscientemente ou não. E isso é fé. Fé é decisão de acreditar no que você não sabe. Por quê? Porque a foto não pode ficar incompleta. Porque a gente não consegue ficar com as coisas pela metade em nossas consciências. Nós projetamos e completamos. Então, quando nós estamos falando de fé, o que nós estamos querendo dizer é: vamos ter consciência de nossas decisões do que acreditar? Porque na hora que eu trago essas decisões para o nível consciente, eu começo a me tornar responsável. Eu acredito que tudo é aleatório ou que tem uma intencionalidade por trás? Se eu acredito que tudo é aleatório, não importa os níveis que eu descer, nem eu falar em ser ateu, ser agnóstico, ser mateu, tudo decorrente a uma mesma linha. A grande questão é, tudo isso é aleatório ou há uma intencionalidade por trás de todo o processo? Bem, se eu decido acreditar que há uma intencionalidade, parabéns, seja bem-vindo ao mundo dos espiritualistas. Você não é materialista. Porque para ser materialista, eu preciso acreditar que o acaso deu origem à inteligência. Porque nós somos inteligência. Então, se não há uma inteligência que nos criou, se fomos, então, criados pelo acaso, se você acredita nisso, você pode se declarar materialista. Se você não consegue conceber que isso seja possível, então você é um espiritualista. Mas isso é uma decisão de acreditar. Porque nos dois casos, por mais que estejamos buscando construir provas de um lado e do outro, nós não as temos. Então, é uma decisão de acreditar que a gente traz para o âmbito consciente. Eu acredito que a vida é uma só? Eu acredito que tudo começa aqui e termina aqui? Ou eu acredito que nós existimos em muitas dimensões e temos muitas experiências, mesmo que a nossa compreensão disso ainda seja muito estreita? Nem palavras os espíritos conseguem trazer para a gente de maneira que compreendamos. Ainda é estreito. Falamos em reencarnação. E todos os dilemas sobre o processo. Retrograda, não reencarnar, não retrograda. E os ovoides. Né? Então, são tantas situações pelas quais nós passamos, que aqui e ali tem um furo. Por que tem um furo? Porque os espíritos apenas tatearam o tema. A linearidade do tempo, que ainda não foi nem abordada, que é uma ilusão. Presente, passado e futuro é uma ilusão.
O único tempo que existe é este aqui agora, onde eu estou aqui falando e vocês ouvindo e não há mais nada. Porque o passado você não pode recriar, a não ser dentro da sua mente, nas memórias, nos filmes. O futuro você ainda não chegou. E quando sairmos dessa sala, este evento também não existirá mais. Nós podemos relembrá-lo no YouTube, mas não podemos realizá-lo novamente. Só existe o aqui e agora. O único estado de consciência plena é o aqui e agora. Eu costumo dizer aqui agora e lá eterno, né? Eu uso até hífen. Se eu começar a respirar, parar, me afastar das minhas memórias do passado, traumas, sentimentos, sensações e de minhas ansiedades para o futuro, eu estou no aqui e agora, eu estou em centramento. Eu estou em condições de me conectar com todos os meus corpos ao lá eterno. Só assim. Alguns conseguem um pouco disso quando se recolhem nos seus quartos à noite e fazem uma oração breve antes de dormir. E isso se não saírem pedindo emprego para o filho, ganhar na loteria, né? Um aumento de salário, porque a gente pede tudo isso. Quando eu estou pedindo todas essas coisas, eu estou em centramento, eu preciso efetivamente pedir alguma coisa para a espiritualidade? Eu preciso declarar meu estado de entrega e conexão. A espiritualidade sabe e já está me dando o que eu preciso. Eu posso pedir força. Eu posso pedir que estejam comigo. Eu posso pedir orientação. Para fazer melhor. Para errar menos. Para ter mais uma chance no dia que vai iniciar. Mas eu peço tudo da matéria. Todas as coisas dos sentimentos do agora. Todas as minhas aflições. Grupos de WhatsApp espíritas. Quando o pai de alguém adoece. Meus irmãos, meu pai está no hospital, estou pedindo prece por ele. E eu que não presto. Prece para quê? E a própria pessoa, para ele ficar bom. Eu pergunto, por quê? Não, porque a gente quer ficar bom. Para quê? A doutrina que a gente está aprendendo todos os dias, vivenciando todos os dias, não nos ensinou isso ainda. Eu amo meu parente, eu amo meu pai, minha mãe, meu irmão, eu não quero que aconteça nada com ele. Sim, mas quem é você para interferir na linha dos eventos que estão disponíveis para essa pessoa? Quem é você, seu orgulhoso? Não, mas eu quero interceder pelo amor. Sim, então faça uma intercessão por amor. Meu pai, tu sabes que eu amo tanto este. Que seja feito o melhor possível pelo merecimento dele. Que sejam afastadas as influências, que nesse momento ele possa arcar somente com a responsabilidade dos seus próprios atos e não seja influenciado pelas dos outros. Que ele possa receber as emanações amorosas daqueles que, como eu, o ama. E que ele possa saber que nós estamos do lado dele no momento que ele tem que enfrentar a colheita da própria semeadura. Não é assim que a doutrina ensina para a gente? Não há um capítulo lá no final do Evangelho Espírita só nos ensinando sobre isso? Mas na hora que a unha do dedinho do pé machucou, como a Nete Guimarães diz, somos espíritas de centro espírita. É muito bonito falar lá. Mas na hora que a gente vai para a realidade, na hora que a gente vai que enfrentar uma doença kármica, aí é que nós seremos testados. Em todos esses princípios que nós estamos dizendo, que seguimos. Bem, vocês já viram os outros, né? São exemplos que eu chamo de paradigmas da fé. São só alguns. Mas são tantas coisas na nossa vida que a gente decide acreditar inconscientemente, e o Espiritismo nos traz para que decidamos fazer isso conscientemente.
Bem, essas passagens no Evangelho Espírita sobre fé me marcaram muito. Fé não se prescreve, fé se adquire. E o que é a aquisição da fé? A aquisição da fé são os processos que você decide acreditar diante das percepções que você tem da realidade. São duas telas aqui que nos falam de maneira muito profunda. Foi só na doutrina espírita que eu escutei isso. Em nenhum outro lugar eu ouvi falar de fé humana e fé divina. Isso mexeu bastante comigo. Eu aprendi com isso que a capacidade desse ser divino que somos nós, de colocar a nossa energia e a nossa vontade, a nossa crença para realizar nossos objetivos, ela é fabulosa. E ela consegue, muitas vezes, vencer resistências poderosíssimas que se encontram ao nosso redor. Por isso nós vemos pessoas que parecem estar tão bem de vida sem merecer. E nós ficamos imaginando como este político, como este fez isso, como este homem, este ser, esta mulher, eles têm uma profunda fé neles mesmos. Eles têm mais fé neles mesmos do que nós temos em nós mesmos. Não é que seja permitido a eles realizar isso, é permitido a todos nós. Mas alguns são tão fixados, sonham, vivem por aquela sensação de tal maneira que eles movem as energias todas ao seu redor para isso. Eles influenciam. Os espíritos nos influenciam? Pergunta feita por Kardec. 4, 5, meia ou 4, 5, 9? Mais do que imaginamos. Na maioria das vezes, eles dirigem as nossas vidas. Somos ou não somos espíritos porque estamos encarnados? Somos. Então, enquanto espíritos que somos, nós nos influenciamos? Sim. Há influência de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Somos espíritos. Nossa única diferença é que estamos encarnados. Especificamente, é isso aqui que nós acabamos de falar, me antecipei uma tela. Mas o que eu queria dizer é, uma coisa é eu colocar a minha energia para realizar algo para mim, num plano pessoal. E a outra coisa é eu colocar essa mesma energia para realizar algo maior do que eu mesmo. É nesse momento que a espiritualidade nos diz que essa é a fé divina. Quando eu coloco a minha energia em conexão com os objetivos de fraternidade, de amor e de progresso universal. Quando eu olho para o outro e não o julgo, ele pode não fazer parte dos meus planos, mas eu reconheço a sua existência. E se ele estiver precisando, eu estendo a mão para ele. O que o Cristo nos traz é um grande código universal, que nos diz qual é esse caminho, que o Espiritismo vai depois nos mostrar que ele é um instrumento, um exemplo para nos mostrar como podemos chegar aonde está determinado mais facilmente. Fé no plano maior do Criador, percebem? Então, fé e religião me pareceram, 7 anos atrás, tão diferentes, apesar de conectadas, mas ficou tão claro para mim o que era uma coisa e o que era outra, que eu percebi que o problema desses jovens, desses neopaganismos, dessa situação toda que nós enfrentamos nos tempos atuais, da dificuldade de colocar o jovem no movimento espírita, você pode ter, como lá no Ivone, 140 frequentadores na quarta, ou 90 frequentadores no sábado, isso vai dar aí 200 e poucos frequentadores, mas na evangelização tem 10 gatos pingados.
menos de 10% leva seus filhos para dentro do processo evangelizador. Então, por que não leva? Não leva porque essas crianças que hoje mandam nos pais não querem ir. Porque nós estamos enxergando a casa espírita como uma religião e tentando impor aos nossos filhos que venham para ela. Mas fé é o que nós deveríamos estar ensinando aos nossos filhos. Dizer para eles que nós mesmos não temos certeza se tudo é como nós estamos acreditando, mas que diante das opções, nós decidimos acreditar. É como eu digo para o meu filho mais novo tem 24 anos, diz: pai, se você um dia descobrir que tudo isso que você acredita é mentira. Olha a pergunta. Eu cheguei e disse: bem, vamos supor então que em vez de nós estarmos aqui, termos sido colocados aqui simples ignorantes, dotados de livre-arbítrio para poder tomar as nossas decisões e arcar com as consequências dos nossos atos, num processo de lapidação, de preparação, para um dia estarmos com os nossos criadores em processo de cocriação. Eu imagino que nós devemos criar mundos, conduzir raças, algo que é tão poderoso e tão sensível que nós não poderemos errar. E que por isso devemos passar por todo esse processo. Mas, eu disse a ele, vamos supor que sejamos somente criação de uma raça mais avançada. E que este nosso universo seja o brinquedo de uma criança sapeca. É isso que você quer dizer com, se não for verdade o que eu acredito? Ele se espantou. Digo, porque é isso que eu penso se não for verdade. Ele não tinha pensado nessa dimensão. Eu digo, bem, mesmo assim, se formos somente um brinquedo de uma criança sapeca mais evoluída, eu continuarei sendo criatura. E ele continuará sendo criador. E eu, por mais que me martirize, não tenho a menor condição de me rebelar contra ele. Então, meu filho, diante dessa proposta de que o nosso Criador é uma criança brincando, ou daquela outra, que é o ser todo-poderoso do universo, que tem um plano para todos nós, eu olhei essa aqui e disse, estou dentro. Estou dentro. É uma decisão consciente e eu não vou constranger ninguém a acreditar do jeito que eu acredito. Porque todo mundo tem o direito. Agora, você que me fez a pergunta, agora tem também o direito de decidir em que você acredita. O que você não pode é fazer de conta que você não acredita em nada, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com essas perguntas. A experiência me mostra que quanto mais cedo, melhor. Né? Bem, a procura da fé na religião é o processo mais comum que o ser humano tem de reconhecer sua divindade e buscar realizar sua missão existencial. Conectar-se com os outros e assim reconectar-se com o Criador. Na hora que eu sei qual é a minha fé, quais são as minhas decisões de crença, aí sim, eu devo procurar aqueles que compartilham das mesmas crenças. E, eventualmente, se necessário for, até talvez uma religião. Porque o espiritismo não é naturalmente uma religião. Apesar de que, se quem o procura o imagina uma religião, o espiritismo é tão amoroso que acolhe. Se você precisa vir aqui para uma palestra para depois ir lá tomar o seu passe, o espiritismo acolhe, respeita e não julga. Se você vai à casa espírita esperando que lá você tenha as regras, os dogmas, o livro sagrado de Kardec, o espiritismo respeita, o espiritismo não te ofende. Mas muitas vezes quando me perguntam, Marcos, você é espírita? Já querendo me colocar na caixinha. Contra as outras caixinhas eu respondo, sou espírito. Você também, não é? Desarmo, porque não interessa. Não faz sentido o embate religioso. Porque são
crenças que sustentam os buracos da imagem. Um acredita que vai ficar enterrado e esperar o dia do juízo final. Eu acredito que desencarno, alguém me recebe pela minha sintonia e eu vou me preparar para retornar. Como que esses dois, quem vai convencer alguém de alguma coisa? Eu não tenho provas que ele aceite. E ele não vai conseguir me convencer com os argumentos dele. Então eu devo respeitá-lo e ele deve me respeitar. Não somente por aspectos ou questões religiosas, mas porque as decisões de crença não são religiosas, são personalíssimas. Cada um decide em que acredita e ninguém pode ou deve julgar o outro por aquilo que ele decide acreditar. Imaginem como não deve ser o choque de religiosos, como é comum nos Estados Unidos, que têm filhos que participam de seitas satânicas. Não, ele não pode participar de uma seita satânica. De acordo com a doutrina espírita, ele pode ou não pode participar de uma seita satânica? Ele pode. Porque existe uma coisa no nosso conjunto de princípios que é fantástico nessa doutrina. Essa pecinha está lá, livre-arbítrio. Decide e arca tu com as consequências do teu ato. Ninguém vai passar a mão na tua cabeça e ninguém vai te cobrar, tu mesmo vais. Isso é profundo, dolorido e de muita responsabilidade de ouvir. A única coisa que eu posso fazer por um filho que queira se aproximar do satanismo é ser um exemplo vivo para ele. Porque se esse menino decidiu tomar esse tipo de atitude, que relação não tem com exemplo dentro de casa? E o que o Cristo foi para todos nós? Exemplo. Muito do nosso atavismo católico está relacionado com o Cristo na cruz e sangrando. Parece que para conseguirmos nos relacionar com o Cristo Jesus, é preciso que ele esteja sofrendo. E eu pergunto a vocês, é dito em algumas fontes que a aura do Cristo é do diâmetro do planeta. Diâmetro do planeta, que permite a ele conectar-se simultaneamente com todas as entidades vivas e estabelecer relacionamento individualizado. Este ser sentiu dor humana? Ah, não, ele estava encarnado. Ele veio nos ensinar pela dor humana? Ele veio nos trazer todos os exemplos, inclusive o dele na cruz, para que nós lembrássemos do que é ter um caminho, do que é viver de acordo com o que você decide acreditar. Uma das vezes que eu fiquei muito chocado nessa breve caminhada espírita minha, foi que quase sempre, quando eu olhava aqueles princípios, né, o homem de bem, eu dizia, não, está muito longe para todos nós, né? Aí você começa a ver algumas histórias. Tem a história daquela francesinha chamada Joana d'Arc, que, ameaçada de ir para a fogueira, tudo que pediram para ela foi que negasse. Nega, disse que foi tudo invenção. Você não estava ouvindo vozes de Deus. Eu disse, não posso negar a verdade da minha vida. Dentro da fogueira, com fogo queimando, nega, não posso negar. Quantos de nós teríamos a mesma postura? Então já é possível. Já é possível.
Se já tem espíritos capazes de fazer isso, já é possível para a gente também. Nós somos repetentes. Por isso estamos aqui, num processo de provas e expiações. Porque ainda não conseguimos fazer isso. Mas casos na nossa história provam que já é possível para aqueles espíritos encarnados no Homo sapiens sapiens sair desse processo. Como este espírito certamente saiu. Não é? Bem, estamos terminando. O aspecto religioso, que foi o que mais se desenvolveu e puxou esse espiritismo para cá, e está aí Chico, que é o representante. Não temos representante religioso do espiritismo no círculo de Kardec. Acho que não precisamos nutrir nenhuma ilusão disso. Não se falava em religiosidade, mesmo com todos esses aspectos que o Evangelho inspira. Se falava em conduta moral. Que os espíritos nos diziam que essa era a conduta de todos os espíritos encarnados ou desencarnados. Mas quando chega no Brasil, nós praticamente transformamos a doutrina espírita numa religião. Porque a conduta moral passa a ser vista como um reflexo do coração. Eu acho interessante essa relação que nós temos com a ideia do coração. Porque, para mim, a conduta moral é uma decisão consciencial. Da mesma forma que, para mim, o amor é uma ação intencionada. O que nos perde na história do amor é acharmos que ele é sentimento. Sentimento, eu gosto, eu desgosto. Ou é tão difícil amar fulano porque eu não gosto dele. Oh, meu Deus, como eu faço para amar fulano? Amar não é gostar. Amar é decidir ouvir sem filtros. É estender a mão sem julgar. É se colocar no lugar do outro. É não poder nada, resolver simplesmente sentar ao lado. Isso que o Cristo nos ensinou. Então você pode amar quem você quiser hoje, basta decidir. Eu decido dedicar meu tempo a esta pessoa. Eu decido não julgar aquela pessoa. E nós estamos achando que uma varinha de condão vai ser batida e nós vamos, de repente, aprender a gostar enormemente de alguém que a gente não gosta. Eu não vi nada nesse sentido nos registros sobre o Cristo Jesus. Eu não vi momento algum ele dizer ou dar a entender que o amor seria algo que iria penetrar no seu coração. Mas eu vejo ele o tempo inteirinho dando orientações do que você deveria fazer para amar. E a gente olhando e dizendo, é muito difícil, porque a gente quer primeiro gostar do caminho. Ele não falou que a gente tem que gostar do caminho. Ele falou, decida e caminhe. Aqueles que decidiram segui-lo, quando receberam a informação do retorno, quando ele retornou e deu a informação a cada um de como seria a vida deles, todos sabiam que iam sofrer muito pela mensagem. Mas não fugiram mais. Por que eles não fugiram? Porque naquele momento eles tinham informação muito maior do que aquela de antes. Eles sabiam o porquê do que eles estavam fazendo. E eles sabiam que tudo aquilo que se passamos aqui acaba. Sabiam que todo o sofrimento é psicológico e não real. Porque real é só o aqui e agora. Eu estou aqui no ambiente de médicos e eu posso falar, por exemplo, das situações de quebrar uma perna, um braço, quebrar um membro. Eu nunca quebrei. Deve doer para burro. Deve doer muito. Mas o que eu vejo é, se eu quebrar o braço e alguém imobilizar e colocar no lugar, eu vou para o hospital para botar um gesso, não vou? E eu não vi as pessoas indo para o hospital morrendo de berrar e de gritar. Ou vão? Vão
morrendo de berrar e de gritar? Alguns. Cada um no seu tempo. Mas, se nós temos, às vezes, até crianças que vão com o bracinho para o hospital, enfaixado e arrumado, para poder botar o gesso, então eu imagino que essa dor, na maioria das vezes, não deve ser lacerante dessa forma. Doeu na hora, mas não dói para sempre. O resignado ressignificou. Bem colocado, né? Então, se eu passo por um processo onde eu já tenho consciência de que ele é só ali, mas são 2 dias de açoite, e na cruz e tudo mais, no tempo divino não, nada. Nada. Se eu tenho essa consciência, todo o resto é bobagem. Né? Bem, especificamente, são 3 telas finais sobre a doutrina espírita, demonstrando como é que as pessoas normalmente se envolvem com ela. Normalmente, começa com o paradigma das manifestações. O interesse, a curiosidade ou a própria pessoa que está passando pelo processo, né? Esses creem nas manifestações e querem comprová-las. Depois, passa a se interessar pelos princípios e a filosofia que decorrem dessas manifestações. E atinge lá, entra em contato com as consequências morais dos seus atos. No estágio mais profundo, começa a tentar aplicar esses princípios. Não chegamos ao Espiritismo pela sua doutrina moral. Eu não conheço quem chegue ao Espiritismo pela sua doutrina moral. Que chegue e diga no atendimento fraterno, não, é porque eu percebi que eu não sei amar e eu vim aqui para ver se eu aprendia. Não, sabe por que é? Porque eu leio muito sobre o Cristo e eu acho que é tão difícil de fazer, eu queria saber se vocês me ajudam aqui a cumprir os mandamentos do Cristo. Não, eu nunca vi as pessoas chegarem assim. Elas chegam reclamando de que está tudo errado na vida delas, que elas estão desesperadas, ou que elas estão tendo influência, e aí elas se aproximam da casa espírita, e naturalmente, se elas não abandonam depois, elas acabam desenvolvendo esse aprofundamento. Chegam ao processo da transformação moral como a essência que tudo muda, depois de passar por essas etapas. Então, o que acontece com a doutrina espírita? Desenvolve-se aqui o sentimento religioso. Sim, o Cristo está lá, para muita gente ele ainda está na cruz. Se ele é o exemplo e os ensinamentos, então vamos nos reunir ao entorno dele. Isso é muito engraçado, porque tem uma passagem na Revista Espírita, penúltimo ano, fevereiro, se eu não me engano, que fala sobre se o Cristo que retornará é o mesmo que esteve aqui. E os espíritos respondem, parece que te importa qual Cristo retornará? É um Cristo. E quando a gente fala isso dentro da casa espírita, as pessoas ficam ansiosas, o coração dispara com quem diz, mas não será Jesus? Mas olha a resposta dos espíritos. O que te importa é um Cristo. Tu não vai saber a diferença, nem que tu queiras, né? Não, mas tem que ser ele. Tá, pode ser ou pode não ser. Mas a resposta é que me importa se ser, não, porque eu tenho um apego com ele, né? Eu tenho um apego com ele. São as nossas raízes religiosas. E isso nos une para participar de um grupo. Isso faz com que busquemos juntos fazer a caridade distante quando ainda não conseguimos fazer dentro de casa. Porque nós vamos lá como missionários do amor. E ainda há alguns que acreditam que assim você aprende a amar dentro de casa. Que você vai ver a dificuldade do outro. É muito fácil amar o outro com quem eu não tenho história. Tudo bem se funcionar como estágio. Mas tem gente que fica nisso a vida inteira e não perdoa o pai, não perdoa a irmã.
Então, esse estágio está muito demorado lá na caridade externa. Porque, às vezes, é fácil eu me sentir bem comigo mesmo, me considerando caridoso, benevolente, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que não julga. Lá fora. Mas e aqui? Se você ainda não conseguiu perdoar todos os seus entes próximos com quem você é rompido, você ainda tem sérios problemas de autoconhecimento. Mas, Marcos, é uma caridade, apenas é que é um processo evolutivo. A gente começa na caridade de conveniência. Sim. E depois a gente parte para a caridade de convivência. Sim, gostei. Começa na caridade de conveniência e vai. Minha reclamação é de gente que passa muito tempo antes de acordar para o outro passo. Isso é verdade, porque quem está lá está precisando. Então, pelo menos, ajuda quem precisa, se você não está conseguindo ajudar você. Né? Mas aí você começa a ressignificar o que são as ocorrências da vida. Aí, o trânsito não é mais o momento de você se chatear, porque tem outras pessoas andando no seu asfalto. Né? Porque o asfalto não é mais só seu. Eu tenho uma coisa muito fácil, eu era terrível no trânsito, tem uma coisa muito fácil para mim que eu desenvolvi, quando alguém me ultrapassa ou faz algum absurdo, eu não me desequilibro mais. Eu imagino que ele está com dor de barriga. Né? Não me importa se ele está ou não está, eu imagino que ele está. Eu digo, meu irmão, que tu encontres um banheiro logo. Eu sou capaz de sentir a dor de barriga dele na hora que ele está passando. Pronto, esse é até mais fácil. Bem, isso estimula no homem o quê? Indulgência para com os defeitos alheios. Parece ser natural. Na hora que eu ressignifico, eu vou ficando mais calmo. E eu começo, naturalmente, a prestar atenção mais nos meus defeitos do que no defeito dos outros, porque eu não posso fazer nada com os defeitos do outro. Eu só posso fazer com os meus. Então não adianta eu olhar os defeitos dos outros. Quem sou eu? Fiscal do mundo? O Cristo me deu uma credencial de fiscal dele. Vai, fiscaliza todo mundo aí para ver quem é que tem defeito, quem não tem. Não, eu só tenho que cuidar de mim mesmo. Bem, pessoal, por hoje nós acabamos. Eu gostaria de fazer essa leitura para vocês. Esse aí é um texto meu, nosso, não é só meu ou seu, né? Nosso, que dá uma ideia de qual é a mensagem que envolveu toda a preparação desse material. Não sou teólogo, metafísico ou médio ostensivo. Sou apenas mais um ser humano em evolução em busca de compreender sua jornada pessoal. Não busco a religião dos homens, mas a religião de nossa natureza divina, essa religação, reconexão com o Criador. Nesta vida, percebi que estamos unidos em uma grande trama de seres humanamente divinos, que se encontram e reencontram pelas muitas existências, porque somos elos próximos neste tecido de energias vivas. Hoje peço somente para reconhecer nossa utilidade em seu plano, que ele faça conosco um lindo traje de estrelas, ou quem sabe, um cobertor que eu aqueça em noites frias. Eu viajo em paz na minha cadeira do trem da vida. Mesmo sem saber o destino, sinto que há alguém no comando, e assim dedico-me a fazer deste trecho o melhor que eu puder.